Hoje o nosso tema é crenças criativas. Pode dar uma ideia de que existam outros tipos de crenças, mas na verdade toda crença é criativa por sua própria natureza. Como a realidade é pura consciência e tudo que é consciência se manifesta na realidade, é lógico, né? Qualquer coisa que a pessoa acredite, ela transformará aquilo em realidade. Então, seja uma crença positiva ou seja uma rejeição. Isso é muito importante de ser entendido. Muitas vezes a pessoa fala que ela gosta de alguma coisa, mas na verdade ela tem uma rejeição inconsciente àquilo. E essa rejeição causa o afastamento daquilo que ela teoricamente quer tanto, né? Então ela tem ansiedade por uma determinada coisa. Mas, seja por que razão for, filosófica ou religiosa, ela rejeita na prática aquilo. Qual é o resultado? A carência daquilo, é lógico. Mas as pessoas não percebem isso com facilidade. Elas acham que como elas querem, elas precisam daquilo. Elas têm que vender, por exemplo, como os vendedores, os corretores, têm que vender. Quanto mais tem que vender, menos vende, porque quanto mais ansiedade coloca, menor é o resultado. E temos também aquela questão da negação da realidade. O ser humano, ele tem uma característica interessante. Em vez de se trabalhar para a solução de um problema, muitas vezes, e muita gente, entra em pânico. Então, é muito difícil para quem está tentando explicar uma problemática qualquer para que se procure, se ache, se vá em busca de uma solução, explicar sem que as pessoas entrem em pânico, porque no meio da explicação as pessoas já começaram a ficar em pânico e paralisa o processo. Quando, na verdade, é preciso simplesmente trabalhar pela solução. Os problemas existem para serem resolvidos, sejam eles criados por quem for ou quando foi, não importa. Tem um problema agora, isso tem que ser trabalhado, as pessoas têm que trabalhar, mudar as atitudes para resolver aquilo. Mas isso não é o que acontece. Então, nós vemos exemplos e mais exemplos, acompanhando o que acontece pelo mundo, desse tipo de situação. Por exemplo, um escritor, pesquisador, palestrante sobre a mudança climática, fez uma palestra, se não me engano, na Europa, sobre o tema, a mudança climática. Terminada a palestra, ele foi ao toalete e escutou a seguinte conversa. Duas pessoas entraram lá no toalete e um falou para o outro assim: olha, eu queria te pedir desculpas por ter te trazido nessa palestra deprimente. Então, é justamente o oposto. A pessoa fez a palestra para que as pessoas entendam o problema e trabalhem pela solução. Resultado, acham que é uma palestra deprimente. Se não explicar o problema, como é que se vai achar ou procurar uma solução? Tem que se contar a história toda e mostrar o problema. Bom, aí é deprimente. Ninguém, praticamente, nessa palestra lá na Europa, percebeu isso que nós estamos falando, que tem que entender o problema para procurar a solução. A desculpa, né, o pedido de desculpa era que, nossa, eu te trouxe numa palestra deprimente. Recentemente, um site de economia francês
começou a explicar, todo mês sai um release novo, ele começou a explicar a situação econômica mundial, a crise que está em andamento desde 2008. Então, ele foi explicando detalhadamente no mundo inteiro todas as variáveis e mês após mês explica. No mês passado, aconteceu exatamente a mesma coisa. A edição trouxe uma matéria do site dos economistas dizendo que, gente, não é para ficar preocupado, não é para entrar em pânico, nós estamos tentando só orientar e explicar a situação para que haja solução e tal e coisa. A mesma coisa. Então, se falou de economia, deu a mesma coisa. E isso num site de economia, é um site bem sofisticado. As pessoas que veem esse site não tem pouca instrução, quer dizer, é a classe A do mundo que lê isso e entrar em pânico, porque o site está explicando qual é a situação atual da economia mundial. Aí o site teve que vir, né? Porque eles tiveram que escrever pedindo desculpas, que a intenção não é essa, e a mesma história lá da palestra climática. No nosso caso, também acontece a mesma coisa. Quando se dá uma palestra e se explica um determinado assunto mais um pouco aprofundado de uma determinada situação, qual é a reação que as pessoas têm? Pânico. A mesma coisa. Então, como que se pode encontrar solução para os problemas desta civilização desse jeito? É por isso que as coisas são difíceis. É muito simples resolver todos os problemas deste planeta, mas desse jeito fica difícil, porque para que se entenda o problema é preciso que se explique, porque senão ninguém tem a menor noção da gravidade do problema. Então, se o iceberg bateu no Titanic e ninguém chegar no restaurante e falar, olha, é melhor a gente subir e pegar os botes, porque daqui 2 horas ele afundou, morre todo mundo. Alguém tem que chegar no restaurante e falar, gente, vamos sair do barco porque acabou, afundou, né? Então é um dilema em todas as áreas, seja na área metafísica, seja da consciência, seja esotérica, seja economia, seja clima, seja o que for. Toda pessoa que explica um determinado problema para que as pessoas se mobilizem, para que tomem atitudes construtivas de solução, o resultado é um início de pânico, ou uma fuga, aquela negação total da realidade. E aí, quando se nega a realidade, o problema aumenta cada vez mais, né? Porque quanto mais negar, mais alheio você fica à realidade. E qual que é a descrição de uma doença mental? É quanto mais longe da realidade, mais doente mental é a pessoa. Então, uma civilização é a mesma coisa. Quanto mais ela foge da realidade, mais problemas ela terá. E os problemas crescerão, inevitavelmente, até que, por si sós, sejam resolvidos. Isto é, que o universo volte ao ponto de equilíbrio. Porque tudo no universo tem um equilíbrio. Quando pende demais para um lado, inevitavelmente terá um movimento contrário, pendular, que trará ao ponto de equilíbrio. Isso é inevitável. Então, para se evitar esse sofrimento enorme, por causa de todas essas questões que nós estamos falando, que não há necessidade de ser uma coisa catastrófica, não há necessidade.
Mas se há uma negação contínua de anos, décadas, século, é impossível. A realidade, ela se impõe de qualquer maneira. Então, psicologicamente, individualmente, na vida da pessoa, ela tem que ter muita atenção para esse fato. As coisas são evidentes, estão óbvias, mas a pessoa nega. Que essas pessoas, por exemplo, lá da palestra climática, é um conjunto de pessoas, mas um por um, cada um deles negou. Cada um negou. E aí há uma negação coletiva. Mas a pessoa que estava lá no toalete conversando, como todos negaram. O resultado da palestra, 0. Então o autor escreve livros, ele faz palestra, tem os estudos, tem a divulgação, tem os alertas, e nada absolutamente muda. Por quê? Porque acham que por si só haverá uma solução mágica. E esse é um tipo de raciocínio muito complicado e muito perigoso. Porque não existe solução mágica, existe a realidade e suas leis. Seguindo as leis, tudo se resolve. Contrariando as leis, os problemas são inevitáveis. Portanto, essa é uma coisa para todo mundo pensar, refletir e ver dentro de si que tipo de negação está fazendo. Desse tipo que nós, por exemplo, desse tipo que nós estamos falando. Porque coletivamente, pelo mundo inteiro, vê-se essa situação. A palestra foi lá na Europa, mas é igualzinho aqui. A reação do público no mundo inteiro é a mesma. Falou-se de um problema X, pronto, aquilo é negado, há uma fuga, foge-se em qualquer tipo de outro assunto e joga para debaixo do tapete, põe concreto em cima, e no caso dos humanos, eles põem concreto em cima do inconsciente. Então eles vão jogando tudo para debaixo do pano e concretando, como se aquilo desaparecesse. Toda energia que fica armazenada no inconsciente, ela está viva. Toda energia está lá vibrando, pulsando e emitindo uma determinada frequência. Essa frequência atrai uma outra igual, semelhante. Semelhante atrai semelhante. Então, toda a frequência dentro do inconsciente daquela pessoa atrairá situações semelhantes, condizentes com a frequência que está lá no inconsciente. Daí as pessoas falam, bom, mas eu não sei o que tem no meu inconsciente. Ora, basta olhar a vida da pessoa que sabe-se o que está no inconsciente. É por isso que uma psicanálise funciona. Só observando e ouvindo as histórias e os sonhos, a teoria psicanalítica, o processo, dá para saber exatamente onde que está o problema. É por isso que a pessoa faz uma terapia para ser ajudada a enxergar aquilo que ela não enxerga. Agora, nesses casos específicos que nós estamos citando, não precisa de psicanálise. Se a pessoa está explicando a problemática e o outro fala, mas isso é uma palestra deprimente, é lógico que aí não tem inconsciente algum. A negação é absolutamente consciente, quer dizer, a pessoa não quer saber do problema. Acha que por alguma razão mágica aquilo será resolvido. Ou que não é tão grave assim, ou que dá para empurrar com a barriga, né? E não vai ser durante a minha vida, fica para o outro resolver, daqui a não sei quantos, como se isso adiantasse alguma coisa, né? Mesmo que fosse uma coisa assim de séculos, daqui a não sei quantos séculos, adivinha quem estaria
aqui novamente para vivenciar o problema. O próprio. As próprias pessoas iriam renascer daqui a 100 ou 200, 300 ou 500 anos e iriam conviver novamente com o problema até que ele fosse resolvido. Então, é uma ilusão total achar que pode se jogar lá para frente e que aí eu não estou mais aqui e está tudo resolvido. E aí o problema é do outro. Então, essa é uma negação extremamente eficiente, né? Porque achar que depois que eu saio daqui não existe mais nada, em que, portanto, eu posso destruir a ecologia do planeta e que vai sobrar para os outros, eu não estou nem aí, essa é uma atitude totalmente contraproducente, porque adivinha quem estará aqui novamente para vivenciar e resolver o problema. Então, e essa é uma extrema negação da realidade, né? Quando se nega a reencarnação. Isso vamos dizer, o cúmulo da negação. E uma civilização planetária que está numa situação dessa, em que perdeu-se totalmente, literalmente, o respeito pelo divino. É terrível falar uma coisa dessa, mas essa é a realidade nua e crua. Recentemente chegou ao meu conhecimento, eu não conheço a pessoa, mas uma pessoa fez o seguinte comentário: que se Jesus sabia que ele iria ressuscitar, então era fácil fazer o que ele fez, que a pessoa também faria, se ela soubesse que iria ressuscitar. É tão estarrecedor uma afirmação dessa, estarrecedora, né? Por quê? Será que essa pessoa não tem ideia de que ela renascerá, de que não existe morte e que ela voltará aqui? É a mesma coisa, é a mesma situação. Essa pessoa morrerá e voltará aqui. Portanto, ele caiu em contradição com ele mesmo, né? Porque agora, como é que ele faz? Se ele soubesse que renasceria ou ressurgiria, ele faria? Pois é, e agora? Então agora ele tem que fazer. Ou essa pessoa nega que exista vida após a morte e nega que reencarna? Aí quando essa pessoa fala que faria a mesma coisa, é tão inacreditável, é tão impressionante uma afirmação dessa, porque a pessoa não tem nenhuma noção do que é uma vibração, do que é a escala vibracional. Que quanto mais luz, mais vibra, e tem mais luz, e é uma coisa que está associada na outra. Numa escala inimaginável, como é a vibração do todo, é como se uma formiga que está lá tranquilamente andando pelo túnel do seu formigueiro, e daqui a pouco aquilo desmancha, porque passou um trator em cima do formigueiro. Qual consciência da realidade esta minúscula formiga tem do que é um trator, por exemplo? É uma metáfora e ainda é exagerada do nível de consciência de um ser que acha que é banal
fazer a mesma coisa que o mestre fez da realidade do mestre. A formiga e trator. Vejam a distância que tem entre uma coisa e outra. Ou o tratorista. Né? A formiga e o tratorista. Como vocês vão falar? Não, o trator é um objeto inanimado. Tá bom, então o tratorista e a formiga. Vejam a distância que existe entre essas duas criaturas. Pois é. A distância que existe entre o mestre e para baixo é indescritível. Quem faz uma afirmação dessa poderia fazer um simples teste de que é capaz de fazer. Ótimo. Então vamos fazer um minúsculo teste para ver se a pessoa consegue fazer algo. O que ela faria para testar? Vou dar uma coisa simples, tem documentação, tem livros, tem filmes, tem pesquisa, tudo provado em laboratório, matematicamente, etc, etc, etc. É fácil. Este ser que falou isso deveria divulgar a mecânica quântica. Só isso. É fácil fazer? Então, sai divulgando a mecânica quântica nesta humanidade de 2014. Começa a falar para os amigos, para os parentes, para os colegas da empresa, para o seu entorno. Começa a divulgar mecânica quântica e veja a reação. E aí persista, não é? Persista, divulga, continua divulgando e veja a reação do entorno. E continua divulgando. Só quem já fez esse trabalho sabe o que eu estou falando aqui. Sabe a reação que esta civilização tem à mecânica quântica. E isso é uma coisa totalmente comprovada. Toda a parafernália eletrônica dessa civilização funciona em cima das descobertas e das leis da mecânica quântica. Portanto, não é um achômetro, não é uma opinião, é algo totalmente embasado na física, comprovável, N vezes, reproduzível em laboratório, em todos esses aparatos. Então não há nenhum problema de se provar a mecânica quântica. Então está fácil, não é verdade? Está fácil. Com toda essa física de 100 anos já de mecânica quântica, não está fácil, com todos os cientistas a seu favor. Então, divulga para ver a reação que as pessoas têm. Você não vai falar de metafísica, você não vai falar de nada. Vai falar só de física. Mas vai falar o que significa cada experimento da mecânica quântica. O que significa? Não que faz tal coisa, faz isso, tá, aí você tem o resultado X. Isso é tecnologia. Isso é aplicação da ciência. Vamos falar de ciência. O fato do elétron passar pela dupla fenda. E depois, se você fecha uma das fendas, ou abre, e ele se comporta como o que você fez após ele ter passado pela primeira vez, então, é isso que ele tem que explicar, qual é o significado dessa experiência retardada. É isso, explica isso, como é que o elétron sabe que se fechou ou abriu uma fenda depois que ele já tinha passado pela fenda ou fendas na primeira vez. Então, é só conta essa história. Explica isso, o que significa, e tem N livros explicando isso. Portanto, ele não precisa criar nenhuma literatura, ele só tem que pegar o que já existe e explicar.
para as pessoas que ele conhece. E se ele encontrar resistência, ele persiste. E se ele encontrar mais resistência, o que ele tem que fazer? Ele tem que persistir. Ele não falou que era fácil? Que ele também fazia? Então, persiste. Não é verdade? Então, na hora, vamos só hipoteticamente, que vocês sabem, os físicos que falam isto, eles nunca mais trabalham como físicos. Eles viram palestrantes, viram escritores, eles vão viver de outra coisa, mas nunca mais de física. Nunca mais como professores. Acabou. Acaba a carreira do físico. Basta que ele fale o que significa o experimento de mecânica quântica. Então, ele tem que trocar de profissão. E isso não acontecerá só no caso dos físicos. Então, ele escreveu um livro e aí acabou a carreira dele na física e ele virou palestrante, Aí o povo fala que ele virou esotérico, virou qualquer coisa, não é? Mas na física acabou. Portanto, ele perdeu o emprego. Então, nosso amigo, quando começar a falar de mecânica quântica, se ele persistir gradualmente, o que acontecerá? É lógica. Nós estamos falando de pura lógica de como funciona esta civilização. O que acontecerá lá na frente? Ele perderá o emprego, é lógico. Basta que ele fale de mecânica quântica no emprego dele, para os colegas, para o chefe. É inevitável. Nós não começamos explicando hoje o que acontece se você falar numa palestra sobre mudança climática, a reação do povo, que é uma coisa depressiva, não é? O site de economia não teve que voltar atrás e falar, olha, gente, a gente não quer alarmar ninguém, nós estamos só explicando qual é a situação, para que as pessoas possam conviver e resolver e superar o problema. Agora, você imagina, esse nível de negação que cada ser humano praticamente faz na face da Terra, essa mesma negação está na cabeça dos colegas da pessoa que falou isso. Está lá, o chefe do chefe, todos os colegas, todo o entorno dele tem a mesma filosofia de vida, negação. Então, quando o menino falar mecânica quântica, qual será a reação? A negação geral. E, se ele insistir, como ele deve insistir, concordam? Já que ele falou que ele também faria, então ele deve insistir. Ele deve, de novo, ele deve aparecer lá com outro livro, depois outro, depois tem centenas de livros. Então ele deve aparecer com mais material, com mais DVDs, certo? Com os filmes, com Quem Somos Nós, e mostrar para o povo, olha, gente, é o óbvio ululante, é assim que é a realidade. E aí eles negarão, até que, em pouco tempo, o consenso geral será que este sujeito está nos importunando com essa história da mecânica quântica. Nós não queremos saber nada da realidade. Será que ele não entende que nós só queremos ficar na ilha da fantasia? Bom, o que fazemos com esse sujeito? Manda embora. Então, fatalmente, ele será demitido. Aí já sei. Quando as pessoas ouvirem esta gravação, eles falarão, tá vendo? É deprimente o que o Hélio está falando, porque a pessoa vai falar de mecânica quântica e vai ser demitido. Então não vou falar nada. Né? Não vai ser essa a reação? É lógico. Precisamos de heróis. Né? Porque normalmente, quer dizer que se eu falar mecânica quântica uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, perco o emprego? Pois é. Mas esta é a realidade desta civilização. Se você trocar a mecânica quântica por mudança climática e chega lá na empresa e leva um livro e põe em cima da mesa
e explica o que está acontecendo no mundo. Adivinha qual é a reação? Negação. Aí no dia, passa uma semana, você leva outro livro, outro, que tem uma pilha, assim. Outro, e outro estudo, e depois outro. O que acontece? A mesma coisa. Percebem? Qualquer trabalho que seja expansão de consciência enfrenta uma resistência feroz daqueles que não querem entender a realidade de forma alguma. E que, portanto, tem que se livrar, não é, dos importunos que querem mostrar a realidade, que querem resolver os problemas e assim por diante. Muito bem. Então, o nosso amigo, fatalmente, perderá o emprego. Sairá arrumando outro emprego e, vamos supor que ele consegue, aí ele entra no segundo. E chega lá e ele continua explicando mecânica quântica. Em pouco tempo, ele já nem passa da experiência, certo? Então aí ele perde outro emprego. Aí já 2 na carteira. Aí vamos supor que ele consegue um terceiro. Tá. Aí mesma coisa, fala de mecânica quântica, perdeu o terceiro emprego. Bom, aí acabou. Né? Com 3 empregos desse tipo perdidos, ninguém mais te contrata. Qual é o problema que tem com essa pessoa que perdeu um emprego, 2, 3? Né? Qual é o problema que tem? Deve ter algum problema. Portanto, ninguém quer saber de problema, ninguém contrata um sujeito problema igual a esse. Então aí ele passou a ter um probleminha de sobrevivência, subsistência. Agora, imagine nessa circunstância, no primeiro emprego, na família dele, qual será a reação das pessoas quando souberem que ele perdeu o emprego por causa da mecânica quântica? Do que será que ele será taxado de louco, de maníaco, de revolucionário, de tudo quanto é nome que vocês possam imaginar, será taxado o indivíduo que falou da mecânica quântica. E o que ele tem que fazer? Persistir. Ele não falou que é fácil? Que ele também faria igual? Então, meu amigo, fazer. Né? Todo mundo ficou contra. O que você tem? Qual é a sua opção? Continuar fazendo. E com todo mundo contra. E cada vez mais. Gente contra. Não é assim que tratam os cientistas que estão presentes no Quem Somos Nós? Não é assim? Não foi assim que escreveram os livros, as revistas, os artigos sobre eles e sobre o filme? Não é isso? Ignorando os 30 anos de pesquisa de um PhD? Só porque ousou aparecer num documentário que explica a mecânica quântica? Pois é. 30 anos de pesquisa como PhD e perde emprego, a verba de pesquisa é suspensa e assim por diante. E toda a comunidade fala de você, etc, etc, etc. E isso ainda não é nada, certo? Não é nada. Ainda não aconteceu nada fisicamente para essa pessoa. Está só no entorno, no salário, no dinheiro, na subsistência. Está só aí. Não é fácil de fazer? E aí ele tem que continuar. Com todos contra. Então, só até esse ponto, já deu para perceber o tamanho do problema? Mas ele não deve se preocupar. Por quê? Lembra? Ele renascerá. Ele nunca morre, porque a morte não existe, só existe vida. Né? A consciência persiste eternamente, então não vai acontecer nada com ele. Ele só está tendo uns probleminhas de sobrevivência material. Comer, beber, morar em algum lugar. Né? Mas ele nasce de novo. Ele continua vivo. Então, se ele soubesse que ele ressuscitaria, então ele também faria. Portanto, tem que fazer. Só lógica, hein? Portanto, tem que fazer. Você
Você morre, continua vivo, nasce de novo, N vezes, não importa quantas forem necessárias. N. O que tem que fazer? Divulgar a mecânica quântica, não é? Não precisa falar mudança climática. Vamos pegar uma coisa mais light, não é? Mecânica quântica. Rádio, televisão, GPS, bomba atômica, toda a parafernália. Não, todos os aparelhinhos, aí, os brinquedinhos eletrônicos, todo mundo adora os brinquedinhos. Então, ele só está explicando o significado do brinquedinho. Mas só explicar o significado do brinquedinho gerará esse tipo de reação. Portanto, como se diz, falar é muito fácil, mas fazer é outra história. Então agora vocês imaginem o seguinte: uma pessoa que fala uma barbaridade dessa, qual é o grau de consciência da realidade que tem uma pessoa que fala uma coisa assim? É ínfimo, é infinitesimal, é menor que a formiga. Menor, porque não é possível. Essa pessoa não tem noção do que é uma frequência, do que é, de quanto vibra um ser de luz, e de quanto vibra para baixo um ser das trevas. A consciência cria literalmente a realidade. Uma ínfima ondulação que não fosse de amor do ser de luz desintegraria qualquer coisa. A sorte dessas pessoas que falam essas barbaridades é que eles nem sabem disso, né? Mas a sorte deles é que todo ser de luz é puro amor, só sente amor, é impossível sentir outra coisa. Está completamente fora da essência, completamente fora. Então, esse ser não corre risco nenhum por isso. Porque uma ínfima modulação, porque consciência pura é energia pura. E se você abrir aqui uma caixinha de chumbo com uma bolinha de plutônio, destampou e tampou, está morto. Daqui a 3 dias virou pasta. Pode sair daqui da funerária, comprar o caixão, deita e espera, porque daqui a 3 dias virou pasta. Isso, uma bolinha de plutônio, que está emitindo uma radiação, uma energia minúscula, perto do que emite a radiação de um ser de luz, minúscula. E essa mínima radiação dessa bolinha de plutônio já dissolve todos os suas células, né? Porque ela vai mexer nos átomos e vai dissolver as moléculas, as células, é por isso que a pessoa se desfaz. Então, este é um caso único? É um caso raríssimo nessa civilização? Não. Não. O pior é que isto é generalizado. E não é exagero, é generalizado. Vocês olham a situação do planeta como está agora. A maioria pensa desta forma. Por isso que o planeta está desse jeito. E as poucas pessoas que estão tentando mostrar que este caminho levará assim, pronto, aí esses caem, né? Sofrem a negação do resto. A única solução que tem para essa civilização seria aceitar o que o mestre exemplificou, viveu, mostrou e falou. A única. Porque o contrário disso é que está causando toda essa situação. É justamente o contrário.
Mas essa ficha cai para umas pessoas falarem uma coisa dessa. Imagine, isso não é um caso, não é uma pessoa, isso é uma mente coletiva. Nas palestras passadas, várias vezes eu usei o termo cordeiro, supondo que todo mundo sabe do que eu estou falando, porque está inserido num determinado contexto dentro da palestra. Outro dia, uma pessoa que assistiu a palestra por DVD veio me perguntar que eu tinha falado lá, cordeiro, o que eu queria dizer com aquilo. E aí eu tive que explicar que quando eu falava cordeiro, o que significava isso? Eu estava falando de Jesus. Então vocês imaginem o grau de ignorância no sentido geral, né? Conhecimentos gerais, é astronômico, porque isso não foi falado aonde? Lá no fim do Pacífico. Nós estamos falando aqui, no mundo ocidental, no Brasil, e a pessoa não sabe, e olha que a pessoa assistiu a palestra, está dentro do contexto, e a pessoa não sabe, quando se usa o termo cordeiro, de quem que está se falando. Então vocês vejam, o grau de alinhamento, de negação, de ignorância da realidade histórica é inacreditável. Quer dizer, essas pessoas estão vivendo como? Aprendendo o quê? Aprenderam o quê? Porque para ter esse tipo de dúvida é complicado. Então vocês vejam, põe essa situação no contexto das crenças criativas. Que realidade a pessoa está criando com esse tipo de pensamento? Se eu soubesse que ressuscitaria, eu também fazia. Pois é, mas não está fazendo nada. O que essa pessoa está criando na própria vida? Daqui a uns anos, o que ele fará quando ele for num terapeuta? Vamos supor que vá, né? Qualquer terapia. E com N problemas. Quando o terapeuta começar a puxar o fio da meada do sistema de crenças, ele falará que eu não sei o que é isso. Eu não tenho crença negativa. Nem desconfia do tamanho do problema. E nem desconfiar do tamanho do problema é uma coisa complicada. Vamos supor que você nem desconfia que existe lei de trânsito, placa de trânsito e significado de cada placa de trânsito. Você nem desconfia disso. Não está nem aí. E você sai na rua e vê uma placa com uma setinha e você entra naquela rua. E dá de cara com um ônibus e morre. Mas você não estava nem aí para as leis de trânsito, para nada, para a placa, não quero nem saber. A realidade, ela se impõe por si própria. A lei existe, a placa existe, a mão de direção existe. Se você segue, ótimo. Se você não segue, arcará com as consequências. Óbvio. Para trafegar, teria que saber. Não se interessou? Pois é. Agora, e no caso do universo?
Não é a mesma coisa? Claro, é a mesma coisa. O sistema do trânsito é um sistema fechado, é como se fosse um universo, como transitar. E o sistema do universo é a mesma coisa. Tem leis. Se você segue as leis, tudo dá certo. Se não segue, problemas. Inevitavelmente. Ok. Aí a pergunta é, e como que eu sei as regras, a lei do universo? Tem uma coisa chamada intuição. A intuição é o caminho, a forma que o todo tem de falar com cada ser que existe. Então, no ser humano, isso migra pelos microtúbulos nas sinapses, no cérebro, e emerge na consciência do indivíduo. Se ele ficar quietinho, né, aquietar a mente, parar de só pensar no ego dele, nos interesses particulares, nos bens que ele quer adquirir, etc., etc., se ele aquietar um pouquinho isso, a informação está tentando chegar no consciente dele o tempo inteiro. O tempo inteiro está tentando subir. Mas, não é? Ele tem que escutar. Para escutar, ele tem que aquietar um pouco isso. Então, este é o problema do ego. Se ele deixar a informação chegar até o consciente, ele sabe as regras, as leis, como funcionam. Ou se ele olhar para dentro dele e sentir o sentimento, ficará mais fácil ainda. Porque, por mais incrível que possa parecer, o universo só funciona numa direção. Só funciona numa direção. Se for na contramão, é problema na certa. E qual é essa direção que o universo funciona? O amor. Essa é a regra básica, é o parâmetro, é a régua para tudo. Para tudo. Se seguir isto, amor, tudo dá certo. Não seguiu, problemas. Isso é inerente a tudo, inerente a todas as dimensões, todo o lado material, etc. É inerente. Isso é assim. Portanto, não precisa ter ido numa universidade, nada disso. Um indígena lá na Amazônia, que nunca teve contato com os brancos e que está lá há milhares de anos naquela tribo, né, de pai para filho, netinho, totalmente isolado. Como que este indígena pode conduzir a tribo dele? Como é que eles vivem? Com base em que leis? De onde eles tiraram os fundamentos para dar organização social que eles têm, econômica, política, tudo naquela tribo lá de 100, 200, 500, não importa quantos. De onde eles tiraram isso? Se eles não têm os filósofos do Ocidente, não é? Eles não têm os metafísicos, eles não têm os sociólogos, os economistas, não têm toda esta parafernália intelectual do Ocidente. Como é que esta tribo consegue sobreviver a milhares e milhares e milhares de anos? Como? Porque eles sentem. Então, a regrinha básica que aquela tribo segue é o quê? O sentimento que eles têm, amor. Então, todos ali sentem, fatalmente chegaram conversando entre eles, trocando ideias, imagine há quantos milhares de anos, e identificaram facilmente que, se eles se conduzirem pelo sentimento de amor, toda aquela civilização deles dá certo, progride, todo mundo vive bem, tem saúde, é feliz, etc, etc, etc. Estão totalmente integrados ecologicamente no nicho que eles ocupam lá na selva X qualquer. Não funcionam? Funcionam.
funcionam há quantos milhares de anos? 10 mil, 50 mil? Pois é. E sem cultura alguma, no sentido universitário. Sem conhecimento extra nenhum. Só usando o quê? O sentimento e a intuição. Então, existe solução? Existe. É só a pessoa deixar essa intuição chegar no consciente. Vem a resposta para tudo que existe, para todos os problemas, para tudo. Tudo. Agora, vem a resposta que o todo quer para a felicidade daquela pessoa. Então isso precisa ficar claro, né? Não vem a resposta para ganhar na Mega Sena. Não vem a resposta para passar o outro para trás. Não vem. Não vem nenhuma resposta para o que o ego quer. Ego é simplesmente o interesse particular da pessoa. Eu quero isso, tudo eu quero fazer, eu tenho que ter, Uma vez que a colocação é essa, pode ter certeza que o todo está lá esperando pacientemente que a pessoa queira ouvi-lo. Livre-arbítrio? Segue o que o ego quer. O ego é a própria pessoa, ok? Não é uma terceira pessoa, né? Porque aí é outra negação e outra forma de pôr o problema. A causa é do ego. Eu não sou o ego. Eu já escutei isso aí, né? Quem é esse ego? Ego é a pessoa. É essa consciência que a pessoa tem. Que ele dá o número do RG tal, o CPF tal. Esse é o ego. O contrário do ego, ou o interno, é a centelha divina. Se deixar o ego de lado, quer dizer, não seguir os próprios interesses, está resolvido, porque na ausência do ego, a centelha pode assumir o comando do navio. Pronto. Tudo estará resolvido. Aí quando a gente fala assim, as pessoas pensam que é no segundo seguinte. E o tudo estará resolvido, aí a pessoa pensa que fiquei rico, resolvi todos os problemas, fui promovido, vou viajar. Isso é a negação. Entenderam? Quer dizer, vou deixar meu ego de lado, deixo a centelha trabalhar, porque aí a centelha vai fazer funcionar o que o ego quer. É justamente o contrário. E porque é justamente o contrário que ninguém cede nada. Ninguém tira o ego da frente porque sabe que se puser o ego de lado, a centelha verá o melhor para todos. O melhor para todos. O melhor coletivamente. Não aquele indivíduo sozinho. Mas aí como é que faz? Né? Como é que faz com aquele ego que quer porque quer? E acabou. Numa palestra anterior, eu fiz um comentário, e aí tira-se do contexto, né? Sempre que tirar uma frase minha do contexto, fica muito complicado, né? Então a pessoa assistiu lá um pedaço e veio questionar que eu tinha dito que o Gandhi, o Martin Luther King, eles tinham egos fortes. E que numa outra vez eu tinha falado que não podia ter ego. Então, somente quem tem um ego totalmente desenvolvido, forte, pode ceder o próprio ego.
Um fraco, esse não sai do ego, não muda, nunca. Aquele que é fraco, que ele está escravo do ego, né? E o ego o que é? Os instintos. Ele está escravo daquilo. Então ele não pode parar de beber, por exemplo. Ele quer beber. E ele não consegue parar de beber. Isso é um alcoólatra, ok? Tá, então, classifica-se como? É um sujeito que tem uma personalidade fraca? Né? Então, essa pessoa que está escrava de um determinado vício tem um ego fraquíssimo, porque ele não consegue se impor, ele não consegue se autocontrolar. Então, o que acontece? Ele é escravo. Portanto, ele tem um ego fraquíssimo. Como que ele cede isso? Não cede. Ele está escravo. O contrário disso é um ego forte, é a pessoa que totalmente no controle das suas emoções, os seus sentimentos, pensamentos, da consciência. Esse pode escolher deixar de lado os próprios interesses e deixar a centelha divina assumir o controle. Então foi isso que foi explicado na outra palestra e que não foi entendido por algumas pessoas. Somente quem tem força pode ceder o controle da própria vida para que o todo dirija a própria vida da pessoa. Esse é o caminho. Esse é o destino final, inevitável. Pode levar quanto tempo levar? Espera-se que a pessoa fique tão forte que ela possa ceder o controle da própria vida em prol do bem coletivo. Uma outra questão que levantaram é como se unir ao todo. A pessoa esperava uma resposta tecnológica, talvez, uma técnica especial, não é? Alguma coisa, não é? Misteriosa que se fizesse e que isso gerasse esse resultado. Como sempre, a simplicidade é a solução de tudo. E é a melhor solução. Como sente o todo? Amor. Vamos supor que a frequência de amor é essa aqui. Aí o outro está assim, o ego dele. Como é que ele pode entrar em fase, fundir-se com o todo? Só tem uma forma. O que ele tem que fazer? Essa frequência que ele emite aqui tem que entrar em fase, quer dizer, tem que ficar igual à frequência do todo. Aí, entrou em fase, ele tem o mesmo sentimento que o todo tem, guardadas as devidas proporções. É lógico, imagine, é incomensurável, mas quanto mais se sobe de frequência, mais perto se fica e mais se sente. Então, inicialmente, quando a pessoa conseguia, vamos supor, sentir amor pela família, quando ele fica um pouquinho mais perto do todo, ele já consegue sentir amor por um povo mais perto dele. Assim, já não são só aquelas pessoas, um pouco mais. Aí, se ele subir um pouquinho mais, aí ele já pode abarcar a cidade inteira. Se ele subir um pouquinho mais, ele pode pegar o país dele inteiro. Se ele subir um pouquinho mais, ele pode pegar a humanidade inteira. Se ele subir um pouquinho mais, aí ele pode pegar o reino animal, vegetal, etc. Então, aí ele ama a toda a criação. Aí ele está cada vez mais perto do todo.
Então a única forma que tem é amor. E praticar isto é, agir, fazer, trabalhar. Porque senão, não significa nada. Só se pode, né, saber se aquilo é real quando aquilo é praticado. Então, isso tem que ser posto em prática, pelo bem coletivo. Não pelos seus próprios interesses particulares exclusivos. Não, lembra, deixou o ego de lado e aí trabalhar por todos. É isso que o todo faz, literalmente. Então, se quer unir-se a ele, só tem um jeito, é fazer a mesma coisa que ele faz. Isso tem consequências? É claro que tem. Lembra do começo que a gente conversou? É claro que tem consequências. Se você está num lugar em que o ego reina totalmente, em que cada um puxa a brasa da própria sardinha, qualquer um que fale, que haja em prol do bem comum, encontrará resistência. É óbvio. Isso é evidente por si só. Seria uma extrema ingenuidade e negação não aceitar essa realidade. É o que eu sempre falo, uma visão romântica da vida enorme. E isso pode ser também uma extrema autossabotagem, né? Porque sutilmente a pessoa pode arrumar uma maneira de encurtar o que ela está fazendo aqui. Ela pode se sabotar achando que tudo é cor-de-rosa e que não terá oposição nenhuma em ajudar. Vai cair no pensamento lá, né? Aí eu também faria. Só que na hora que começar a divulgar mecânica quântica, verá que a história é um pouquinho diferente, a coisa é um pouquinho mais complicada do que parece, né? Então, mas é aí que se mede até que ponto essa pessoa tem o quê? Amor. É aí que saberemos. Porque enquanto a pessoa está só olhando o próprio interesse, qual a diferença? Isso qualquer um faz. Qualquer animal de consciência inferior faz a mesma coisa. Ele segue os instintos da luta da sobrevivência. Então, não tem diferença nenhuma. Para graduar-se consciencialmente, a única regrinha é essa, é amar e fazer, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Quando a gente fala assim, as pessoas, lembra daquele lá que fala, nossa, tem que ajudar os outros, ai que chato, entendeu? E quando a gente fala, tem que trabalhar, estudar, aí o povo já, ai que coisa horrível, não é? É justamente o contrário. Quanto mais se faz, mais se recebe. Quanto mais sobe a frequência, mais frequência você consegue, mais energia você consegue receber. Se, à medida que sobe, o todo é o amor absoluto. À medida que você sobe, você recebe, você é capaz de receber
mais amor. É como se esse copo desse tamanho tivesse uma jarra desse tamanho, depois uma desse tamanho. O copo pode ser cheio até a boca. Ele está lotado, mas ele tem esse tamaninho. Se você puser um maior aqui, lotado, também, mas cabe mais. Um outro maior e assim por diante. Então, quanto mais se eleva a vibração, mais amor entra e mais amor sai. O processo é um círculo vicioso. Quanto mais amor dá, mais amor recebe, aí aumentou a capacidade de dar amor, aí dá mais. Aí recebe mais, dá mais, recebe mais, e vai, é uma espiral praticamente infinita. Portanto, quem já entendeu isso, quem sente isso, não tem nenhum problema em fazer isso. Ajudar, ajudar, ajudar e ajudar. Aqueles que não conseguem, que ainda não conseguem sentir isto, são como o garoto que falou, ai que chato, tem que ajudar os outros. Entendeu? Porque ele acha que é chato ter que ajudar. Ele não sente nada. Ele não sente amor pelos demais. Então, para que ajudar? É melhor fazer qualquer outra coisa. Então, isso é um grau de consciência. Na questão da crença criativa este garoto que falou isso, o que ele está manifestando na realidade dele? Problemas e mais problemas. É inevitável. Quanto mais problema ele tiver, mais expande a consciência dele. Então, mais perto ele fica de entender que o amor é a única solução que existe. Então, se vai na contramão, bate de frente, acidente, morreu. Aprende, não aprende? Aquela setinha, não posso entrar na rua que tem setinha para cá. Pronto, aprendeu. Está evoluindo. Na vida geral, a mesma coisa. Só cuidou dos próprios interesses. Deu no que deu, né? Problemas e problemas e problemas. Então, aí, depois de N vezes, começa a cair uma ficha. Quem sabe se fizer um pouco diferente disso, o resultado pode ser diferente, né? Aí faz um pouquinho diferente, aí deu certo, melhorou, menos problema. Então, na outra vez, ele faz menos problema, faz diferente, até que diminui bastante os problemas e ele fica consciente de que deve ajudar. E aí ele entra num processo mais acelerado de evolução. Isso precisa levar uma infinidade de tempo? Não, não precisa, porque um estado de consciência é uma coisa que faz assim, mudou o estado de consciência. Entendeu intelectualmente, sentiu, é um caminho de mão dupla, sentiu, mudou a consciência, a realidade começa a se transformar, não é mágica, não é no dia seguinte, levará um tempo, porque a pessoa já criou N problemas, então tudo aquilo tem que ser resolvido, equacionado, solucionado, para limpar a área e poder aparecerem os resultados da nova consciência, da nova frequência que a pessoa está emitindo. Então, algum tempo para ser resolvido. Este tempo é muito variável, de acordo com o passado que a pessoa teve. Então, aí entra a impaciência de querer resultados imediatos, porque agora eu mudei. Pois é, mas nós temos um histórico aí de 10 mil anos de problemas, problema, que você entrou na contramão, não sei quantas vezes na contramão, e não dá para fazer assim e tudo resolvido. Não. Tem muitas coisas para serem equacionadas, resolvidas e etc. Então, paciência. E aí, paciência é um nome, é um conceito, é um sentimento que o ocidental tem muita dificuldade de aceitar. Ele quer
porque quer, nesta vida. E às vezes, não é nesta vida que isso pode ser resolvido. Porque tem N situações anteriores, complicadíssimas, para serem equacionadas e energias plasmadas. Leva tempo. Às vezes precisa de bastante tempo. Bom, sabendo disso, não seria melhor o quanto antes parar de criar os problemas e começar a fazer o bem para minimizar e poder equacionar tudo aquilo que foi plantado erroneamente no passado? É óbvio. A situação que a humanidade atual chegou, ela é extremamente delicada por causa disso, porque ela é uma somatória de tantos milênios passados de problemas, de criar problema. Quando você tem 200 milhões de pessoas num planeta, os problemas são mínimos. Mas na medida em que você tem 7 bilhões e 600 e crescendo sem parar, e estima-se que chegará, daqui a uns anos, chegará a 9 bilhões, criando problema, porque não são 9 bilhões da solução, é 9 bilhões do problema, de ego, que não querem ouvir falar do problema e, portanto, não querem saber da solução. Porque a solução implica em mudar a atitude. Se a atitude de hoje está criando problema, para parar com o problema tem que mudar de atitude. Mudar de atitude significa mudar a zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto para que se possa ter solução. Isto, um por um, uma pessoa, cada um, e coletivamente, claro, essa somatória. Mas é um por um. Não dá para esperar uma mudança mágica coletiva, né? Uma mudança planetária que caiu, né, do céu e pronto, resolvido. Isso não existe. Cada consciência tem que evoluir, tem que mudar, e a somatória disto é a solução do problema coletivo. Mas cada um. E aí temos essas questões todas, que basta se começar a explicar uma determinada área de atuação humana, no momento, que cai o pânico ou negação total. Não é? Não quero ouvir falar, não quero, acabou. Quando se fala mecânica quântica, a questão principal é que toda consciência cria a realidade, queira ou não queira. Queira ou não queira. Cria aquilo que quer e cria aquilo que não quer. Não é? Aquilo que a pessoa rejeita é criado da mesma forma daquilo que ela quer. Não importa. Exatamente 100% do interior da pessoa, consciente, subconsciente, inconsciente, o todo desta personalidade, da energia da pessoa, é que cria aquela realidade externa. E esse todo da pessoa tem todo o histórico passado de milhares e milhares e milhares de anos criando problemas. Isso tudo está lá armazenado, até que seja resolvido, até que seja curado, até que seja limpo, e para limpar uma energia negativa tem que entrar uma energia positiva no lugar. Isso tudo pode ser extremamente acelerado, essa limpeza, se a pessoa se ligar diretamente com o todo. Não adianta
procurar solução só olhando o lado terrestre da coisa, o lado material da vida, da sociedade, seja lá o que for. Não haverá solução olhando um paradigma materialista, olhando só nesse nível. Vão debater de todas as formas e não acha solução e o problema aumenta mais e mais e mais. Por quê? Porque olhando só no paradigma materialista, quem comanda é o ego. O ego que só vê os próprios interesses materialistas. Então nenhum problema tem solução olhando esse paradigma dessa forma materialista. Vamos achar soluções só olhando o lado terrestre da economia, da sociologia, da política, do clima, seja lá o que for. Nunca se terá solução para isso. Porque o que comanda esse nível aqui é o ego. Para transcender o ego, só precisa de uma coisa, a própria palavra já está falando. É saltar, subir, colocar o todo como prioridade absoluta na vida daquela pessoa. Lembra? Lista de valores? Lista as 10 coisas mais importantes que você acha na sua vida. O que é mais importante para você? Faz a listagem. Deixa sair do inconsciente, você escreve num papel, depois você analisa. A sua vida é aquela lista de valores. Se mudar alguma coisa ali, mudou também na sua vida. Imediatamente. É óbvio. Colocando o todo em primeiro lugar, o resto vem tudo abaixo. Todos os problemas estarão resolvidos. E aí, a pessoa que faz isso, ela para de perguntar quando, dá para ser amanhã, todas as condições desaparecem da consciência dessa pessoa. Por quê? Porque o todo é a prioridade absoluta. Então pronto, acabou. Você não tem mais que se preocupar com nada. Porque quem se preocupa é o ego. Se deixou o ego de lado, o todo assumiu o controle. Não tem ego, já não tem mais nada que ficar perguntando, vai demorar quanto para eu receber o precatório, e o gerente liberar meu cheque especial. Isso é ego. Se deixar o todo conduzir, tudo é resolvido no devido tempo. Quem manda é o todo. É só entender e aceitar isto. É simples, né? Mas você imagine, para o ego aceitar que alguém mande nele. Essa que é a dificuldade. Porque você tem, eu vou usar uma palavra, se submeter ao todo. De má vontade ou de boa vontade. Né? Quem está lá de má vontade sabe que eu estou falando a verdade. Seja de má vontade, não aceito, não quero saber, não é? Quero ficar longe do povo do Cordeiro, sem problema, é livre-arbítrio, mas tem as consequências, é inevitável. Não tem 2 sistemas, não tem 2 energias, só tem uma energia, como eu já falei, só vai para cá. Se quer ir contra, tem consequências. Não existe alternativa. Isso precisa ficar muito, vamos dizer, muito claro. Não é? Não existe outro jeitinho, outra... Não tem. A realidade última é o todo.
Quer as pessoas aceitem, quer não aceitem. Isso é uma questão pessoal. Mas a realidade não muda. Pode fugir da realidade com N coisas, N brinquedinhos, N... Pode, à vontade. Quanto mais foge da realidade, mais problema emocional, mental a pessoa tem. Mais problema ela cria para ela mesma. Então é uma questão, em última instância, de inteligência. Porque é uma necessidade imperiosa aceitar o todo. Não tem escapatória. Não tem por onde fugir. Não tem. É assim que é a realidade. É assim que é. E é nisso que a mecânica quântica, entendida, ela chega nisso. Por que falou de mecânica quântica, os cabelos eriçam? Por causa disso. Porque intuitivamente as pessoas percebem que a explicação de todos esses fenômenos subatômicos inevitavelmente chega no vácuo quântico, chega no todo. Não tem por onde escapar. O efeito Casimir está aí para quem quiser estudar. É irrevogável. Não existe saída. Então a pessoa pode se debater, né? E sofrer como o povo lá, mas nas regiões inferiores se debatem e sofrem. Desnecessariamente. Porque eles estão lutando contra o impossível. Eles querem o impossível. Eles querem duas forças. Não existe isso. Só existe um. Aceita ou não aceita. A única escolha que a pessoa pode fazer, na verdade, é a aceitação. Porque a aceitação evita o sofrimento. E ninguém gosta de sofrer. Portanto, o sistema funciona com dor, prazer, justamente por isso. Essa dualidade é das criaturas. Essa dualidade não é do todo. O todo é só amor, ele não é dual. A dualidade cria quando a pessoa, né, ela adquire um ego e ela opta pelo ego. Porque assim que ela adquire o ego, ela poderia fazer uma opção. Ela já tem a consciência do próprio ego. Mas vocês sabem que é uma longa evolução, não é? Tentar explicar isso para um animal feroz é difícil, né? Então, esse animal, ele pode dar saltos de consciência? Pode, rapidamente. Ele não precisa ficar estagiando N encarnações na pele de um animal qualquer. Ele pode saltar. Agora, vocês sabem, existem, vamos falar um exemplo, existem tigres e tigres. Existem leões e leões. Existem personalidades completamente distintas em cada um desses indivíduos que estão na pele, vivendo a pele de um tigre, ou de um leão, ou qualquer outro animal. Cada um é um. Vocês tem aquele vídeo daquela leoa que tem os dois irmãos que criaram a leoa. Quando ela ficou enorme, ela foi solta lá na África, e um ano depois, eles foram lá na reserva onde ela estava solta, ela veio correndo e saltou lambendo os dois. Quer dizer, essa é uma outra leoa, certo? Então, se eles tentarem fazer isso com uma que está lá solta, que eles não conheceram, qual será o resultado? Óbvio. Então, como que esta leoa é desta forma? É o grau de consciência que ela tem. No estado leoa, ela não tem essa autoconsciência, mas ela fora do corpo, ela tem. Pois é, mas este paradigma, este já é um salto gigantesco de paradigma, né? De que esta leoa fora do corpo tem autoconsciência de quem ela é e ela está fazendo escolhas
para ela evoluir. E à medida que ela evolui, ela troca de formato, digamos assim, né? Ela vai... É uma metamorfose. Embora a evolução não seja única e exclusivamente pelo formato humano. Infinitas possibilidades. Nunca se deve a criatura achar e querer que o todo haja de determinada maneira. Impossível. Como é que uma parte pode entender o todo? Impossível. Então, isso aí o que é? Ego. O todo tem a absoluta consciência de todas as variáveis interagindo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, n-dimensional. Então, isso é inimaginável em termos humanos, de cálculo matemático, para enxergar essas variáveis. É literalmente impossível. Portanto, está acontecendo alguma coisa na sua vida hoje, X, existe uma razão para aquilo estar assim. Tenha sido criada por você no passado ou não. O que a pessoa deve fazer? Ter paciência e fazer o melhor possível nas circunstâncias e condições que está. Pronto, é simples. Não precisa ficar filosofando que o meu karma é isso, ou será que o meu karma é aquilo? Não precisa filosofar nada disto. Faz o melhor que você pode na circunstância atual. E qual que é o melhor que pode na circunstância atual? É deixar o todo agir na sua vida. Simples. Põe o todo como prioridade absoluta, que está tudo resolvido. A questão é que enquanto a pessoa não faz isso, ela não sabe o resultado que dá. Então, ela não fazendo, ela julga com o paradigma materialista que ela está. Aí, como é que ela pode avaliar uma coisa dessa? Quer dizer, como é que a formiga pode avaliar o piloto do trator? Impossível. Então a pessoa fica fazendo cálculos. Não, mas se eu mudar, né, do estado de consciência e se eu puser o todo na prioridade, aí eu vou perder isso, perder aquilo, perder não sei o quê. Ela não consegue enxergar um nível acima. Então aqui embaixo ela só vê perdas, se ela deixar o todo trabalhar. Ela não sabe que se ela deixar o todo trabalhar, ela dá um salto aqui, e aqui tudo está resolvido, e ela mudou. Ela não é mais como era aqui. Aqui ela é assim, e aqui ela é assado. Então, mudou completamente. O que ela gostava aqui ela não gosta. Então, eu não posso viver sem isso. Aqui. Quando ela pula aqui, todo o critério de valores mudou. Então aquilo que o outro lá, lembra que o garoto, que chato ter que ajudar os outros. Entendeu? Ele acha que é chato porque ele está preso na visão do ego dele. Não, eu prefiro fazer outra coisa. Mas no dia que ele transcender, ele verá isso de forma completamente diferente. Agora, a questão é, como é que você explica, não é, para a pessoa que ainda está parada no paradigma materialista, como ela será feliz dando um salto de consciência. Essa é a dificuldade. Porque tudo que já foi falado no planeta Terra, de como é maravilhoso estar fazendo a vontade do todo. Vocês veem o planeta do jeito que está. Portanto, ninguém acreditou nisso, praticamente, né? Continua aqui. Daí, tem um outro jeitinho. Vamos explicar o que acontece quando só se fica aqui nesse paradigma materialista.
Porque já falamos, aqui é maravilhoso, mas ninguém quer saber. Então tá bom. Então vamos aqui no materialismo. Agora, aqui as consequências serão essa. Pronto, para. Pânico geral, ai, vamos nos matar, suicídio coletivo, a palestra é deprimente, e assim por diante. Pronto. Desliga esse site, para. Não, ele está falando que... Não queremos saber nada disso. Põe lá qualquer coisa que fale que está tudo certo. Está melhorando. Tem milhões de desempregados num país minúsculo. Não, mas estamos melhorando. Mudou 0,00. Quer dizer, falar que é maravilhoso. Não quer saber. Aí mostra-se o problema que ir contramão gerará. Aí pânico. Então fica-se num impasse, é uma situação complicada para as pessoas que estão ajudando, entendeu? Para todos os seres de luz que estão ajudando, é muito complicado, porque todo ser de luz quer que a evolução aconteça o mais rápido possível para que as pessoas não precisam sofrer desnecessariamente. Então eles contam as maravilhas que é, não adianta. Aí se conta, olha, isso aqui vai dar, né, nisso. Aí pânico. Quer dizer, a pessoa fica pior do que estava. Porque quando entra em pânico, cria as consequências, né? Lembra, mente criativa, cria o pânico. Então, se falar a verdade, pânico. Se não falar a verdade, zona de conforto, continua. E em direção ao precipício, na zona de conforto. E por este caminho da zona de conforto, né, qual é o método? Milhares e milhares de anos de sofrimento, né? Porque aí aprende pelo lado mais difícil, inevitavelmente, né? Caímos na velha sistemática. Uma encarnação, 2, 100, 500, 3.000, e vai indo, né? Aí sofre, aquele círculo vicioso, né? Em vez de melhorar, aí vem piora mais ainda, aí piora mais. É um círculo, não sai daquilo. Se a pessoa está numa situação que ela teve uma dificuldade X na vida, porque ela já veio para resolver certas questões, né? E aí aumentou o problema. Na próxima vez, ela já vem com essa carga maior. Já está devendo mais. Então chega aqui, já chegou com uma dívida de 500, antes tinha tido 100, agora está com 500. Resultado, o encargo é mais complicado ainda, o que ela tem que fazer com 500 lá de débito. Qual é o resultado normal? Põe mais 500, aí ela já sai daqui com 1.000. Na próxima vez ela volta com 1.000. Se não conseguiu pagar os 100, imagine 500, depois vira 1.000, depois vira 10.000, depois vira... E isso sempre recebendo orientação, sempre. Lembra? É amor. Então sempre tem a oportunidade, as condições, a ajuda, né? Tudo que é possível para conduzir, para poder orientar, para poder guiar aquela pessoa para melhorar, até parar de sofrer. É isso que o todo faz o tempo todo. Né? Em todas as encarnações, as pessoas recebendo orientação, recebendo ajuda de todas as formas possíveis e imagináveis para evitar de criar mais sofrimento. Então vocês vejam, explicar tudo isso é mais uma tentativa, é mais um trabalho, é mais uma colaboração de todo mundo que está interessado que haja evolução o mais depressa possível para que não haja tanto sofrimento. Mas a dinâmica é esta que nós estamos falando. Poderia haver um salto enorme
se a pessoa decidisse trocar a prioridade da vida dela, ou se pelo menos ela entendesse o problema que ela está criando e racionalmente ela mudasse, não é? Porque se intelectualmente, racionalmente, ela entender o caminho negativo que está trilhando e que gerará mais problemas, ela para com aquilo, racionalmente, né? Seria simples, se fosse assim, não? Se a pessoa entender racionalmente, se vai chegar nessa situação, então a pessoa não faz, racionalmente. Mas o problema é que o ego não é racional, o ego é emocional. Tá? É o sentimento de que eu quero porque quero. Não tem nada de racional nisso, porque se fosse pura razão matemática, a pessoa tomaria as medidas necessárias, mas não é assim. Cai em toda a nebulosidade da zona de conforto, da fuga da realidade, tudo no nível emoções. Por isso que demora, por isso que atrasa, por isso que tem, em última instância, tem sofrimento. Porque não há necessidade disto. Se vocês olharem a história da humanidade, quantas vezes foram dadas oportunidades práticas de haver uma mudança real, concreta, para, em vez de seguir esse caminho, seguir um outro caminho. E coletivamente ficaria muito melhor. Mas não. Dada a negação da realidade, a inconsciência, né? A negação da realidade, as pessoas teimam em optar por deixar correr ladeira abaixo. Meia dúzia que tem mais consciência conduz o processo, né? Para o lado que lhes interessa, e a maioria fica na negação, não enxerga e não quer enxergar, e vai de roldão, como se fala. E mesmo quando os problemas se tornam críticos, avassaladores, como nós estamos agora nesse momento da história, não enxergam. E evidentemente que isso que eu falei agora será visto da mesma maneira. Porque as pessoas, quando lerem ou assistirem, elas perguntarão, mas do que ele está falando? Que problema avassalador é esse? Agora, aí volta lá atrás. Se eu explicar o problema avassalador, um deles, pronto, aí em 10 segundos desliga esse DVD, pega o livro, atira na parede. As pessoas fazem exatamente isso, elas pegam o livro e atiram na parede, de raiva. Não quero saber. Ou isso é daqui não sei quanto. Já foi a época que isso era daqui não sei quanto. Isso era 500 anos atrás. Agora já passaram-se. Agora é agora. Portanto, mas de qualquer maneira, toda semente é válida, não é? Lança-se. Se não frutificar hoje, é daqui a X tempo ou mais tempo, para um é daqui a tanto, para o outro é mais um pouquinho, e assim por diante. Mas a mensagem, quer dizer, o conhecimento é passado. Pode haver uma expansão gigantesca numa pessoa instantâneo. Pode fazer assim e mudou, enxergou. Vamos supor que as pessoas que tenham conhecimento, que chegue até o que nós estamos falando hoje, que eles não tivessem entendido que o todo é tudo que existe e que só existe um caminho, o do amor.
que pode se debater o quanto quiser, que não vai escapar disso, porque não há outra realidade, só há uma realidade. A maioria, eu acho, a maioria das pessoas ainda não entendeu isso. Eu já escutei assim, não sei de onde eu vim, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei para onde eu vou. E não quero saber. Quer dizer, esse é um ser humano, né? Ele tem a capacidade de pensar como que eu apareci aqui, né? E o que eu faço aqui? Qual é o significado disso? E daqui o que acontece? Ele é capaz de pensar nisso, mas aí imediatamente ele joga para debaixo do pano e fala, não, né? E sigo a minha vida. Quer dizer, comer, beber é um ser biológico, mas e o nível de consciência dele? E já teve uma luz, que de onde eu vim, que eu faço, para onde eu vou. Mas ele não deixa elaborar essa luz. A intuição já subiu no consciente dele, mas ele teria que deixar isso elaborar. Ele teria que passar a ler, a pesquisar, colocar isso como uma prioridade de vida, certo? Então ele tem que começar a ir nos sebos e comprar livro usado, que é baratinho, certo? Ninguém precisa ser milionário para ler. Livros importantes custam 4, 5, 6 reais, né? Porque quanto mais importante é o livro, menos ele custa. Vai no sebo e dá uma olhada, né? Quanto mais barato é, porque quanto mais importante, ninguém quer saber. Aquele livro que mostra a realidade, ninguém quer saber. Então ele não tem, lembra a demanda, né? Lei da oferta e da procura, então ninguém procura aquele livro, ele não custa nada. Aquele que fala da técnica, não sei das quantas, para conseguir o carro, casa, apartamento, aí esse custa uma fortuna, porque, né, todo mundo quer o bendito livro. Então no sebo está cheio de livro barato e importantíssimos, para que a pessoa possa crescer. E precisa de quantos livros? Um único livro. O livro certo, né? Fará uma tremenda expansão de consciência. Então, não é uma questão de dinheiro, de eu preciso ter muito dinheiro para poder ter uma expansão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O problema da expansão é o sentimento. Um mendigo, ele pode expandir-se rapidamente. Ele pode sair dessa situação se ele tiver um sentimento de gratidão, de amor. Mas, infelizmente, qual é a realidade? É de ódio, é de raiva, né? É de inveja. Todo mundo que passa de carro inveja. Assim não tem solução. Bastava trocar o sentimento. Não precisa nem ter expansão de consciência nesse ser. É como um indígena. Ele só precisa trocar o sentimento que ele tem. Mas para trocar o sentimento, ele tem que entender como que é a realidade última. Aí voltou atrás, né? Você vê como é circular a coisa. Quer dizer, no final do frigir dos ovos, vai, dá uma volta enorme e voltou aqui, de novo. O problema é quem é o todo. Volta, né? Então, é o que está acontecendo no planeta há milhares e milhares de anos. O planeta dá volta, e o problema não tem solução. Por quê? Porque o todo ainda não foi entendido. Que o todo é amor. Isto não foi entendido. Então, vocês conhecem a história do planeta. Até hoje, não é? Quando se fala guerras religiosas, não é? O sujeito acredita num Deus que não é o nosso, portanto ele é um infiel, tem que ser morto. Este é o problema. No frigir dos ovos, na base de tudo, o problema é simplesmente este. Porque no dia que o todo for entendido, quanto mais sentido, entendido, pronto.
racionalmente tudo estaria resolvido. É como entender a mecânica quântica. Entendeu a mecânica quântica, é impossível a pessoa não aceitar a existência e como funciona a mente do todo. Lembra que o Einstein disse, eu só quero uma coisa, entender como Deus pensa, ou algo assim. Pois é, essa deveria ser a prioridade absoluta, né? Entender o todo, porque aí tudo estaria resolvido. Agora, quando não se entende isso, e não se sente, aí cai inevitavelmente nessa situação que nós temos há milhares e milhares e milhares de anos. Há 3.300 anos atrás, falou-se, que eu saiba pela primeira vez, sobre monoteísmo. E bastou falar monoteísmo para ser morto. Perceberam o tamanho do problema? E a solução do problema? É isso. É isso. É lógico. Se você tem pessoas se matando, porque o seu Deus não é o meu Deus, entendeu? E, portanto, o meu, é claro, o meu é o único que existe. Lembra, ego? O meu é o único que existe, o resto está todo mundo, eu estou certo, o resto está todo mundo errado, devemos eliminar o resto. Pronto. Aí só que todos os egos pensam da mesma forma, todos. Aí, resultado, um impasse total. Aí a lei da força, a selva. É o que é até hoje. Aí, quando alguém levanta e fala, gente, monoteísmo, só tem um. Pronto. Esse sujeito tem que ser eliminado o mais rapidamente possível. Por quê? Porque monoteísmo vai contra todos os nossos interesses. Porque se só tem um, todas as criaturas são irmãos. E aí complicou demais, certo? Complicou demais. Porque como é que faremos guerra se nós vamos atirar no irmão? E eu tenho a centelha divina. E o irmão, o inimigo também tem centelha divina. Aí a gente atira nele. Mas ele tem a mesma essência que a minha. Quando eu atiro nele, adivinha? Eu atiro em mim. Vai e volta. Por isso que cria o karma. Cria o karma, cria a energia negativa, cria o miasma, cria isso por causa disso, porque é circular. Porque você está atirando na própria essência. É como se desse um tiro na própria cabeça. Atirar no outro, atirar em si mesmo, na prática, é a mesma coisa. Você está atirando na outra centelha. E quando você atira em você, você atira na sua centelha. Agora, é importante nesse ponto entender o seguinte. Não existem duas centelhas. Já, né, a coisa começa, epa, tem uma saída. Tem uma saída. Tem a centelha do fulano A e tem a centelha do B. São duas coisas diferentes. Portanto, já voltamos tudo, né? Então, é ele, eu sou eu. Eles, nós. Pronto. Se deixar, eu já sei que umas pessoas já estavam caminhando para esse tipo de raciocínio lógico, aristotélico, né? Então tem a centelha lá, a centelha aqui, pronto. Aquela centelha tem um RG, aqui a centelha, aqui tem outro RG, pronto. Podemos mandar bala nele. Só existe uma centelha, uma. Lembra, elétron, quando os físicos falam que você não consegue saber esse elétron e esse elétron, qual a diferença que tem entre eles? Não existe diferença alguma, numa partícula ou numa onda. Agora, imagine na centelha. É o próprio todo
uma individuação dele. Mas é ele. É ele aqui e ele aqui. Lembra, um elétron passa por 2 buracos ao mesmo tempo, passa pelas 2 fendas. Um único elétron passa pelas 2 fendas. Portanto, um único todo tem N centelhas. Mas é o mesmo elétron que passou pela dupla fenda, é um único todo que está em todo o universo. Portanto, quando se fala monoteísmo, aconteceu o que aconteceu por causa disso. Porque a consequência é esse tipo de raciocínio que fala, não, isto aí é contra os nossos interesses. Bom, mas isso vai ser tema de uma outra conversa. Muito obrigado.